Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 4. Generosos por amor a Ele. Em 1987, fomos fazer um evento em São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Era um domingo à noite no ginásio da Escola Adventista. Antes de começar a cantar, recebi um bilhetinho em que estava escrito mais ou menos assim: Olá, pastor Josué. Que bom que o Senhor veio nos abençoar aqui na cidade. Pena que não posso assistir ao seu programa por estar adoentada. Espero que Deus o use nesta noite. Assinado Irmã Elcina. E então, depois do nome, mais uma frase. Será que o Senhor poderia me fazer uma visitinha? No outro dia de manhã, antes de voltarmos para Nova Friburgo, onde trabalhávamos no sistema adventista de comunicação, embrião da Rede Novo Tempo, falei com minha esposa Noeli e fomos visitar a irmã Elcina. Chegamos a uma pequena casa de madeira no final de uma rua de terra. Batemos palmas e alguém veio atender a porta. Depois de nos apresentarmos, nos deixaram entrar. Logo à direita da porta da pequena sala havia outra porta de acesso a um quarto, onde estava a irmã Elcina deitada, bem em frente à porta. Quando ela nos viu, levantou-se um pouco na cama e nos deu um lindo sorriso de boas-vindas. Não acredito que vocês vieram, disse ela. Começamos a conversar um pouco. Levei umas gravações do Quarteto Arautos do Rei da minha época e falei um pouco do nosso trabalho. Então, ela começou a nos contar sua história e de como havia perdido as duas pernas em um acidente automobilístico. Relatou que estava adoecida havia algum tempo e que, quando tinha disposição, fazia algumas costurinhas. Depois de ouvi-la, perguntamos: mas como a senhora faz para costurar? Ela disse que tinha uma máquina de costura elétrica e acionava o pedal com um dos cotovelos. Ficamos surpresos ao ver que, mesmo com limitações físicas, ela havia encontrado um jeito de trabalhar. Quem quer, sempre arruma um jeito. Quem não quer, só dá desculpas, já dizia um amigo meu. O que ela contou em seguida nos impactou. A irmã Elcina nos disse que, de todo o dinheirinho que recebia das costuras, ela ofertava 50% para a Voz da Profecia, um programa de rádio que prega sobre a volta de Jesus à Terra. Depois que conversamos mais um pouco, nos despedimos e oramos. Aquela fisionomia alegre e o relato de sua generosidade nos acompanharam durante todos esses 26 anos. O que será que motivava a irmã Elcina em sua fidelidade e generosidade? Tão pobre, tão debilitada. Como ela não podia sair para trabalhar para Deus, ela entendia que suas ofertas poderiam ir aonde ela não podia. Então, conseguia enxergar o resultado de sua oferta na conversão de pessoas para o reino de Deus. Isso a fazia tão feliz e radiante que a impulsionava a participar, apesar de suas lutas e desafios. O apóstolo Paulo também ficou impactado com uma situação semelhante. Em sua terceira viagem missionária, Paulo estava fazendo uma coleta de ofertas com o propósito de levá-las aos irmãos empobrecidos da Judéia. Ver 1 Coríntios 16, versículos 1 a 4, Romanos 15, versículos 25 a 28. Aquela era uma contribuição das igrejas gentílicas para a igreja-mãe, que estava em Jerusalém. Tito havia dado início à coleta quando estava em Corinto. Ver 2 Coríntios 2, versículos 13, 7, versículo 6, versículo 7, versículo 13 e versículo 15. E Paulo desejava concluí-la. No entanto, quando o apóstolo chegou à Macedônia, que corresponde às igrejas nas cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia, ele se deparou com uma situação intrigante e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Aquela região, e especialmente a igreja, era muito pobre. Você se lembra de uma canção de roda que diz: eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré? Segundo o site Origem da Palavra 2020, essa é a versão de uma canção infantil francesa que diz: Je suis pauvre, 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 jamais vais d'ici. E significa: eu sou pobre, pobre, pobre,
eu vou embora daqui. Porém, em minha interpretação infantil, que permaneceu até hoje, ser pobre, pobre, pobre de marré, 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 é ser muito, muito pobre, pobre de não ter quase nada para comer e quase nenhum recurso para viver. Os macedônios estavam assim, pobres de marré, marré, marré. Tito Lívio, um escritor romano, escreveu que o Império Romano havia se apropriado das riquezas da Macedônia, incluindo o ouro e a prata que havia nas minas, além de impor pesados impostos sobre as minas de cobre, ferro e as fundições. Além do abuso financeiro romano, 3 guerras desolaram a área: a Guerra Civil Cesariana, 49 a 45 a.C., a Batalha de Filipos, 42 a.C., e a Guerra Civil de Antônio, 44 a 31 a.C. Pode-se acrescentar a isso as perseguições posteriores que empobreceram os cristãos. Por isso, eles eram tão pobres. Diante de uma pobreza tão comovente, imagino, pelo contexto bíblico, que o apóstolo Paulo não deve ter feito um apelo aos macedônios para doarem ofertas para Jerusalém, a fim de não os constranger. No entanto, ao saberem que uma das missões do apóstolo era o levantamento de fundos para os irmãos da Judéia, eles teriam dito: nós também queremos participar. Imagino-os puxando as vestes de Paulo e pedindo com muitos rogos para que fossem incluídos entre os doadores. Uma igreja extremamente pobre, porém muito interessada em ofertar aos cristãos necessitados de Jerusalém. Acompanhe o relato do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 8. Verso 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Deus havia concedido uma graça maravilhosa aos irmãos macedônios, que encantou o apóstolo Paulo e que ele queria tornar conhecida. É Deus quem concedeu essa graça a eles. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, versículo 17. Verso 2. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Como pode alguém, em meio a tanta tribulação, manifestar abundância de alegria? Aqui encontramos uma verdade extraordinária. Não são as circunstâncias externas que determinam a resposta que uma pessoa dá à vida. As dificuldades não precisam tornar a vida das pessoas amarga e sem a capacidade de amar. A adversidade pode tirar coisas, trazer frio ou fome, mas não consegue tirar aquela alegria implantada pelo Espírito Santo, de que Deus está perto, de que Jesus salva e perdoa, de que podemos olhar um pouco além e enxergar nossa herança. Era esse tipo de alegria que eles tinham. A profunda pobreza não os impediu que expressassem grande generosidade. Fica aqui demonstrado, mais uma vez, que os que menos têm são os que, proporcionalmente, mais doam. São os pobres que ajudam os pobres, porque experimentaram na pele quão dura e sofrida é a privação material. Lembro-me de uma ocasião em que o excesso de chuva causou inundações e deslizamentos nas cidades de Nova Friburgo e Teresópolis, Rio de Janeiro. Centenas de pessoas ficaram sem abrigo. Alguns repórteres visitaram uma casa lotada de colchões por toda parte. Foi perguntado à dona da casa se não havia gente demais em uma casa tão pequena, ao que ela respondeu: enquanto houver qualquer espaço aqui em casa, quem precisar vai ter acolhimento, porque eu sei o que é ficar desabrigada. Verso 3 e 4. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Essa surpreendente e maravilhosa expressão de generosidade era fruto da graça de Deus, transbordando no coração daqueles irmãos. Todos nós, em nossa origem pecaminosa, somos egoístas. Não é natural do homem ser generoso. O que torna a generosidade possível é a operação da poderosa e transformadora graça de Deus em nós, que troca o olhar egoísta, que só vê a si mesmo, pelo olhar para o outro, e se dispõe a ajudar.
Os macedônios receberam essa graça. Aqueles pobres, mas generosos irmãos não precisaram de apelos emocionais para ofertar. Foram espontâneos, liberais e doaram até acima do que podiam para amenizar o sofrimento de seus irmãos da Judéia. Isso é obra do Espírito Santo. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. O que motivou esses irmãos a serem tão generosos? A lei de causa e efeito é claramente vista aqui. Primeiro, eles se entregaram ao Senhor e, como resultado da obra dele em suas vidas, Deus os tornou benevolentes. É Deus em nós que produz a expansão do Espírito e a verdadeira bondade. O ofertante vem antes da oferta, o coração vem antes do bolso, a entrega a Deus vem antes de todas as outras entregas. Verso 7. Mas, como em tudo vocês manifestaram abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também, nesta graça, vocês manifestem abundância. Aqui, o apóstolo Paulo destaca a qualidade de fé e prática cristã dos irmãos de Corinto, mas acrescenta que eles deveriam prestar atenção especial a um item. Assim como os macedônios, os coríntios precisavam crescer na graça da generosidade. Em nome de Deus, Paulo propõe que a generosidade dos coríntios esteja no mesmo patamar das outras virtudes espirituais que ele destaca, como a fé, conhecimento da palavra, o cuidado e o amor. Verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Nesse momento, o apóstolo Paulo chega ao clímax de seus argumentos para motivar a liberalidade dos irmãos de Corinto. Além de apresentar os irmãos macedônios como exemplos de fé, ele chama a atenção para a entrega suprema, infinita e incompreensível de Jesus ao se encarnar e se tornar um de nós. O argumento de Paulo não está limitado à comparação entre a riqueza material do céu e da terra, pois elas não podem ser comparadas. O ponto aqui é que Jesus teve que abrir mão de sua posição, seu lugar, seus relacionamentos e ambientes de amor, arriscando a perda eterna de todas essas coisas. Nossa mente finita não é capaz de compreender plenamente o que isso significou. Apenas quando chegarmos ao céu e contemplarmos as glórias do lar eterno, é que começaremos a entender o que significou Jesus se tornar pobre, para que, por meio de sua pobreza, fôssemos enriquecidos. Diante dessa entrega suprema, o que poderia ser tão valioso para nós a ponto de não consagrarmos a Jesus tudo o que temos e somos? Qual é a relevância dessa história para nós hoje? Assim como nos dias do apóstolo Paulo, a igreja tem várias necessidades relacionadas à expansão do reino de Deus aqui na terra. Podemos citar algumas: evangelismo, construção e reforma de igrejas, atenção aos pobres, doentes e necessitados, distribuição de bíblias, livros e estudos bíblicos, manutenção de clubes de desbravadores e aventureiros, etc. Como podemos enfrentar essa demanda contínua? Por meio das ofertas. Esse é o método que Deus escolheu para financiar sua igreja, e ele dá recursos aos membros para isso. Infelizmente, em muitos lugares, por falta de compreensão, fidelidade e generosidade, métodos pagãos são usados para manter as atividades da igreja. São promovidas festas com vendas de alimentos para suprir necessidades que as ofertas deveriam atender. Veja esta citação de Ellen White: se nosso povo tivesse o amor de Deus no coração, se cada membro da igreja estivesse imbuído do espírito de sacrifício próprio, não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam, 1000 portas de utilidade se abririam e nós seríamos convidados a entrar. Por que faltam recursos para a obra de Deus e para ajudar os pobres e necessitados? Porque falta amor e espírito de sacrifício nos fiéis. Se houvesse mais amor e espírito de sacrifício entre nós, Deus se encarregaria de multiplicar esses recursos e manter os canais de bênçãos abastecidos. Viveríamos a vida abundante que Jesus veio trazer. Na história do povo de Deus, no passado, as contribuições exigidas dos hebreus
para fins religiosos e caritativos, representavam uma quarta parte completa de suas rendas. Era de se esperar que uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo o reduzisse à pobreza, mas, ao contrário disso, a fiel observância desses estatutos era uma das condições de sua prosperidade. De fato, se olharmos para a matemática pura e simples, ao você tirar uma quarta parte, 25% de sua renda, ela irá fazer falta, mas, na matemática divina, essa é a oportunidade para o agir de Deus, para que haja prosperidade e não decadência e empobrecimento. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Provérbios 11, versículos 24 e 25. Não consigo explicar como isso ocorre. Assim como não podemos esclarecer como se deu a multiplicação da farinha e do azeite da viúva de Sarepta, ou a multiplicação de 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Milagres não se explicam, e essa prosperidade do povo de Deus no passado é um milagre. Fico maravilhado em conhecer a estratégia divina para manter sua obra e desenvolver a obediência no ser humano. Qual é nosso desafio hoje em relação ao passado? Agora Deus requer não menores, mas maiores dádivas do que em qualquer outro período da história do mundo. O princípio estabelecido por Cristo é que as dádivas e ofertas sejam proporcionais à luz e às bênçãos desfrutadas. Portanto, os 25 ou 33% de doações do povo de Deus no passado são apenas referências, e devemos superar esses percentuais em nossas ofertas hoje. Não precisamos temer diante desse chamado. Podemos seguir as nossas orientações do passado e esperar os mesmos ou maiores resultados. Precisamos crer. Em 2006, após me aprofundar nesse assunto da vontade de Deus para crescermos na graça da generosidade, decidi começar a praticar um percentual de ofertas igual ao dízimo, 10%. Naquele ano, minha esposa havia deixado de trabalhar e eu me preocupei se conseguiria cumprir o que havia planejado. No final do ano, constatei que minha vida financeira não havia sofrido mudanças, mesmo dando 10% de ofertas e sem o trabalho da esposa. Comecei a entender que Deus queria que eu abundasse nessa graça e, após um tempo, aumentei minhas ofertas para 15%. Como lidava com esse assunto de fidelidade, em certo momento do ano seguinte, fui convidado por um querido amigo, o pastor César Camacho, para pregar sobre o tema de ofertas na igreja de Vila Maria, São Paulo, onde ele atuava como pastor. Enquanto eu estava assentado aguardando o momento de pregar, meditava sobre o que iria falar e me veio à mente o que havia acontecido conosco naquela semana. Nossa máquina de lavar havia quebrado e custou R$ 400 para consertar. Nosso carro também enguiçou e o valor para o conserto foi de R$ 220. E, para completar, o ferro de passar roupas estragou e foram mais R$ 18 para arrumar. Neste mundo de pecado, parece que um problema chama outro, não é mesmo? Pensando nesses ocorridos da semana, me veio uma interrogação. Mas Deus não prometeu que, por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra? Malaquias 3, versículo 11. O devorador quase me engoliu naquela semana. E agora? Como pregaria com isso em mente? Mas o Deus sempre fiel me lembrou, através do Espírito Santo, que ele nunca falha no cumprimento de suas promessas. Foi nessa confiança que me levantei e preguei sobre o impressionante assunto das ofertas e da fidelidade de Deus. No início da semana seguinte, pedi ao Reginaldo, contador da Associação Paulista Leste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que verificasse a promessa de uma devolução de valores de uma companhia telefônica que havia me cobrado a mais em uma das faturas. Quando ele retornou minha solicitação, disse que eles efetuariam um depósito no dia seguinte. Para minha surpresa, a empresa depositou R$ 639. Esse valor representava pelo menos 5 vezes mais do que eu imaginava receber, o que foi suficiente para cobrir as despesas de emergência que nós tivemos na semana anterior, e ainda sobrou R$ 1. Não é impressionante? Você pode pensar que essa foi uma coincidência
ou qualquer outra coisa, mas para mim foi uma manifestação divina, uma interferência do céu nesse pequeno incidente em nosso caminho. Mas para quê? Para que ficasse bem claro e fixo em minha mente que nosso Deus, o Todo-Poderoso, pode fazer qualquer coisa, grande ou pequena, fácil ou difícil, comum ou fenomenal, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele escolher, para atender às necessidades de alguém, e se dispõe a segui-lo e lhe obedecer. Meu Deus estava me mostrando que Ele queria que eu prosseguisse em minha fidelidade e que Ele seguiria com suas surpreendentes providências. Depois disso, nossa máquina de lavar roupas quebrou outras vezes. Tivemos inclusive que trocá-la. E, com o carro e o ferro de passar, foi a mesma coisa. Porém, naquela ocasião, nosso maravilhoso Deus quis iluminar o caminho pelo qual Ele queria que eu andasse. E, obedecendo à vontade de Deus, segui crescendo nos percentuais de ofertas, sem que isso me fizesse mais pobre ou mais rico. A mudança visível foi que minhas contribuições para a causa de Deus e para os pobres aumentou significativamente, e isso me faz muito feliz e agradecido. Eu acredito no que Deus disse por intermédio do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9, versículos 6 a 11. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Quando Deus promete suprir e aumentar nossa capacidade financeira, não é para que acumulemos mais riquezas, aumentemos nosso patrimônio ou tenhamos uma vida de consumismo. Não, não é isso. Essa bênção, além de ser um teste de nossa fidelidade, é uma oportunidade de crescermos na graça da generosidade. Nossas contribuições para o avanço do Evangelho e para ajudar os necessitados deveriam aumentar cada vez mais. Comparado ao muito que Deus dá, seu povo lhe oferece muito pouco. Quero convidar você a crescer na graça da generosidade e experimentar as maravilhosas providências de Deus em sua vida, para a honra e glória do nome dele e para a bênção e salvação de muitos. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.